Muito boa noite, pessoal da Ale TV. Sejam todos muito bem-vindos no programa Saber Espiritismo. Nós estamos transmitindo aqui, junto com a colaboração de nossos amigos na parte técnica, Marco Gandra, Silvana Saldanha e também a Maria Tereza, que está nos brindando com sua presença aqui conosco. O programa de hoje tem o tema o fenômeno anímico e a mediunidade. Estamos dando, portanto, continuidade ao estudo da obra de Allan Kardec, dos clássicos espíritas da primeira hora e também da obra de Chico Xavier a respeito deste importante tema que é a mediunidade. A mediunidade do ponto de vista da doutrina dos espíritos, o seu modus operandi, os seus detalhes e as informações espirituais que foram dadas ao codificador Allan Kardec e também os estudos científicos que foram apresentados no século XIX e no início do século XX por Ernesto Bosano na Itália e por Alexander Aksakov na Rússia e mais recentemente aqueles apontamentos espirituais de André Luiz sobre o tema do animismo nas obras que ele escreveu através de Chico Xavier. Mas antes de entrar no nosso assunto, eu gostaria de agradecer a presença de vocês constantes, que têm nos brindado com as suas perguntas, citando alguns amigos, como a Vilma Lima de Leme, no interior de São Paulo, o Alfredo Melo de Contagem, em Minas Gerais, a Marlene Souza de Pedro Leopoldo, a Marilda Veiga de São José do Rio Preto, São Paulo, a Keila Tomico Rino de Iturama, Minas Gerais, o Celso Vilela de Lins, em São Paulo, o Rafael Macedo de Mauá, também em São Paulo, a Lara Brunelli Abalém de Barbacena, Minas Gerais, a Duvaína Nunes de São Paulo, o Juliéder Fabrício de Recife, Pernambuco, o Alex Takahashi lá do Japão, um grande abraço, Alex, a Sebastiana Alneida Leta de Vero Beach, na Flórida, a Kátia Brinco do Rio de Janeiro e também o Ricardo Miller do Rio de Janeiro, o Patrick Melo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e as perguntas que recebemos no e-mail de Ronaldo Nogueira de Belo Horizonte. Ronaldo, eu quero dizer para você o seguinte: todos aqueles temas que você expôs ainda não são tidos como aceitos universalmente dentro do movimento espírita. E nós devemos aguardar, portanto, o que Allan Kardec chamou de concordância universal do ensino dos espíritos. Aguardaremos para ver se esses assuntos são trazidos também por outros médiuns, por outros espíritos, até que se consagrem como verdades, não é? A Karine Soares da Silveira nos mandou um pedido para que nós gravássemos de novo com o Dr. Décio Iandoli Júnior a respeito do tema aborto. Fica aí o registro, nós já estamos em contato com o Décio para essa possibilidade. E a Marta de Mônaco Zucchim, lá da França, nos envia uma mensagem supostamente recebida de autoria de Chico Xavier. Eu quero dizer que não é nossa função atestar ou deixar de atestar a veracidade de qualquer mensagem, não é? Todos nós, na doutrina espírita, temos que passar tudo pelo crivo da razão. Em primeiro lugar, para ver se o conteúdo é verdadeiro, em segundo lugar, se ele é útil, e em último lugar, se ele é para o bem. Tá certo? Passando nesses três crivos, eu acho que a coisa fica mais clara, mais tranquila. Mas vamos entrar agora no tema de nossos estudos, o fenômeno anímico e a mediunidade. Como nós dissemos no final do programa anterior, estudando Allan Kardec IV, o animismo faz parte da mediunidade. Não existe mediunidade sem animismo, porque o fenômeno anímico faz parte da presença do médium como intermediário da comunicação espiritual. E como qualquer intermediário,
em qualquer transmissão de algum conhecimento, todo intermediário vai interferir na comunicação. Vai interferir como? Através do seu próprio mundo íntimo, da sua própria cultura, da sua própria maneira de expor. Tudo isso faz parte, portanto, do que nós podemos chamar animismo. No slide seguinte, nós vamos mostrar algumas obras que tratam do assunto, a começar pelo livro dos médiuns, aliás, o livro dos espíritos em primeiro lugar, e o livro dos médiuns, de Allan Kardec, portanto, os dois primeiros livros lançados por Allan Kardec em Paris, a partir de 1857, que são a base filosófica e científica do Espiritismo. Nós vamos ter dois pesquisadores da primeira hora, o russo Alexander Aksakov, que publicou o livro chamado Animismo e Espiritismo na Rússia, ainda no século XIX, e também o pesquisador italiano Ernesto Bolzano, que inicialmente é curioso a história de Bolzano. Ele era um perito criminal da polícia de Milão e da região norte ali da Itália, grande consagrado com a sua inteligência em desvendar os mistérios de crimes, fraudes e etc. E foi chamado para desmascarar o espiritismo. E o que ele, ao estudar o fenômeno espírita, o fenômeno da mediunidade, ele não somente não desmascara o espiritismo, mas como ele afirma a realidade do fenômeno mediúnico. E como pesquisador que ele era, ele vai também estudar as nuances do fenômeno da mediunidade, vindo inclusive a aprofundar a característica do animismo. Ele escreve o livro, que é uma grande interrogação: animismo ou espiritismo? Esses dois livros que eu citei, tanto de Ernesto Bolzano, o italiano, quanto do russo Alexander Aksakov, são publicados também no Brasil em português pela Federação Espírita Brasileira, não é? E no caso, posteriormente, depois disso, vem Chico Xavier, através do espírito de André Luiz, publicar dois livros fantásticos que vão nos esclarecer bastante sobre o tema do animismo. O primeiro deles, Nos Domínios da Mediunidade, e o segundo, Mecanismos da Mediunidade. Portanto, só assim de leve, nós estamos citando aqui 7 livros, não é? Vejam vocês que o tema foi e continua sendo bastante estudado desde os primórdios do Espiritismo com Allan Kardec, depois com os clássicos que lhe seguiram a trajetória de estudos, e mais recentemente com a mediunidade espantosa de Chico Xavier. No livro Mecanismos da Mediunidade, nós vamos ver a definição do animismo. Na página 163, André Luiz vai nos transmitir o ensinamento do benfeitor espiritual, que diz o seguinte: o animismo é o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Não é? Lembrando, o que significa médium? Nós já estudamos isso nos programas anteriores. O médium é sempre o intermediário. É o veículo pelo qual o pensamento dos espíritos vai se expressar. Ele, portanto, é o transmissor. E como transmissor, ele vai participar do fenômeno da mediunidade de forma psíquica, né? Ele vai ofertar aos espíritos comunicantes o seu próprio psiquismo. E esse próprio psiquismo do médium é que vai dar condições aos espíritos para que desse psiquismo se utilizem para transmitir a sua mensagem.
Portanto, esse conjunto de fenômenos psíquicos ligados à cultura, ligados à maneira de ser do médium, à capacidade de estudo, de concentração, de meditação do médium, tudo isso facilitará e muito a transmissão do pensamento dos espíritos, não é? Portanto, não é uma coisa deslocada. Nos fenômenos mediúnicos, nós vamos ver, André Luiz vai dizer, nesta mesma página 163 do livro Mecanismos da Mediunidade, que a abrangência do animismo vai se dar também nos fenômenos de efeitos físicos e principalmente nos fenômenos de efeitos intelectuais. Nós já estudamos a diferenciação desses fenômenos. Os efeitos físicos são aqueles que não prescindem, vamos dizer assim, da cultura do médium, e sim da disposição orgânica da mediunidade, da prevalência ou do excesso de ectoplasma que o médium tenha no seu próprio corpo. Já os fenômenos intelectuais não é? Eles vão dar à mediunidade o que o médium tem a condição de transmitir. E, portanto, o médium precisa, como nós já vimos nos programas anteriores, estudar bastante. O animismo, nós temos que voltar aí o animismo na educação da mediunidade, este item número 1. Né? O animismo está presente no mediunismo. Olha só, essa afirmação é muito importante. Quando começamos a educação da mediunidade, digamos que somos 90% anímicos e 10% mediúnicos. À medida que vamos educando a mediunidade, através da prática, através da frequência sistemática a um grupo mediúnico sério, através da assistência de irmãos encarnados mais experientes do que nós, que vão fazendo apontamentos, que vão fazendo orientações, nós vamos ganhando mais confiança na própria mediunidade, não é isso? Nós vamos vencer aquela fase de vacilações, de dúvidas, em que o médium iniciante fica: será que isso é meu? Será que isso é dos espíritos? Será que eu não estou fantasiando? Será que eu não estou criando isso na minha mente? E isto é próprio do início da atividade mediúnica do médium principiante. Mas a partir do momento que ele está dedicado ao estudo da mediunidade e dedicado à prática da mediunidade, a própria prática vai dando a ele segurança. E ele vai também, com a ajuda de companheiros mais experientes, se escorando na experiência desses companheiros, numa reunião séria, numa reunião dedicada ao intercâmbio mediúnico, observando também como outros médiuns mais experientes procedem, e ele também com isso vai adquirindo mais confiança, e essa porcentagem vai se mudando, vai se modificando, né? A ponto de, vamos dizer que ela seja meio a meio, já está um médium já um pouco mais tarimbado, 50% são recursos anímicos e 50% são recursos mediúnicos, provenientes dos espíritos comunicantes. Como eu já citei também o caso de Chico Xavier, ele vai me dizer que a espiritualidade maior considera uma mensagem perfeita quando 10% é animismo do médium e 90% é a comunicação originária dos espíritos comunicantes. Quer dizer, mesmo numa comunicação perfeita, segundo o esclarecimento de Chico Xavier, nós teremos ainda a participação anímica do médium em 10% dessa mensagem. Então é impossível dissociar animismo de espiritismo. É impossível, não é? Nós temos que ver isso. Por quê? Nós vamos ter, por exemplo, a influência do meio, que é um comentário sobre a causa do animismo,
a segunda causa colocada por Allan Kardec no parágrafo 98 do Livro dos Médiuns, ele fala sobre a influência do meio. O meio sempre também vai influenciar a comunicação espiritual. Ele diz assim: os fenômenos se tornam duplamente difíceis em público, onde quase sempre se encontram os elementos energeticamente refratários que paralisam os esforços do espírito e com mais forte razão a ação do médium. Então, por exemplo, o que ele quer dizer com isso? O médium iniciante que esteja ainda vacilante na mediunidade, ao enfrentar uma reunião pública com a presença de um público variado, né, de um público heterogêneo, onde nós vamos encontrar neste público pessoas refratárias à própria comunicação espiritual, refratárias ao espiritismo, pessoas críticas sistemáticas, que duvidam de tudo. Tudo isso faz com que vibrações energeticamente difíceis se dirijam não somente ao espírito comunicante, como também ao médium, fazendo com que haja um bloqueio do fenômeno da mediunidade, muito por receio do médium, né? O receio do ridículo, o receio de não agradar a todos, e acaba o fenômeno não acontecendo. No item 4, no capítulo 19, parágrafo 223, nós vamos ver que Kardec fala sobre a alteração dos conteúdos das mensagens. Ele diz assim: o médium pode alterar as respostas dos espíritos e assimilá-las às suas próprias ideias e a seus pendores. Olha só, aqui Kardec está falando que o lado negativo do animismo, não é? Nós sabemos que o animismo é um fenômeno natural dentro do próprio fenômeno mediúnico. Mas, se o médium entra para a reunião mediúnica com ideias preconcebidas sobre este ou aquele assunto que ele pretenda receber pela psicografia ou pela psicofonia em fenômenos de mediunidade de efeitos intelectuais, o que pode acontecer? Pode acontecer do espírito transmitir uma ideia, a ideia originária do espírito comunicante, o médium receber essa ideia e discordar desta ideia, e influir na hora da psicografia ou na hora da psicofonia, da fala mediúnica, e ao invés de transmitir a ideia originária do espírito comunicante, do benfeitor espiritual, ele vai transmitir as suas próprias ideias, os seus próprios preconceitos sobre aquele tema, não é? Então, olha o que acontece. Ele vai alterar a mensagem. A mensagem já não vai ser mais uma mensagem espiritual, vai ser uma mensagem eminentemente anímica. Olha como as nuances são variadas, né? Nós temos que estudar tudo isso para ver até que ponto podemos dar crédito 100% à originalidade do pensamento do espírito, ou até que ponto, conhecendo o médium, né, convivendo com o médium, nós vamos saber até que ponto aquelas ideias não são do próprio médium, não são do espírito comunicante, são ideias que o próprio médium está enxertando nas comunicações de acordo com seus desejos, com a sua vontade, e, portanto, essas ideias vão alterar a comunicação original dentro dos pendores e das ideias do próprio médium. Quer dizer, isso é o clássico do animismo que vai perverter o conteúdo da mensagem espiritual. Kardec ainda faz uma observação muito importante. Ele diz assim, no mesmo item 223, parágrafo 223 do capítulo 19 do Livro dos Médiuns. Ele diz assim: o médium é passivo quando não mistura suas próprias ideias às do espírito comunicante. Porém,
ele jamais é absolutamente nulo. Olha bem, a passividade mediúnica vai existir somente quando o médium deixa que o espírito comunicante transmita sua mensagem livremente, sem misturar as ideias do espírito às suas próprias ideias e aos seus próprios preconceitos, né? Agora, de todo, ele nunca vai ser, a sua participação nunca vai ser nula. Vai existir sempre uma parcela anímica aí que nós vamos ver a seguida, que é a participação do médium. Aqui nós temos um esqueminha sobre a comunicação nas chamadas comunicações de efeitos intelectuais, né? Como nós já sabemos, as mais comuns comunicações espirituais de efeitos intelectuais, a mediunidade de efeitos intelectuais, as mais conhecidas, obviamente, são a psicografia, a psicofonia, psicografia, a mediunidade escrita, a psicofonia, a mediunidade de fala. Nós podemos ainda aduzir a isso a mediunidade de pintura, que é a chamada psicopictografia, correto? E outras mais. Mas vamos nos ater à mediunidade de psicografia e de psicofonia. O que acontece aí nesse esquema? O espírito do médium é o intérprete. Influencia a forma. Todo intérprete influencia a forma, não é assim? A forma de transmitir a mensagem. Então, neste particular, é natural, portanto, que a linguagem do médium seja aquela que seja utilizada durante a comunicação, porque é com ela que o espírito vai se deixar transmitir a sua mensagem, né? São os recursos que o médium oferece ao espírito comunicante para que dele se utilizem a fim de transmitir a sua comunicação. Portanto, como o médium é o intérprete, sempre ele vai concorrer para a realização do fenômeno mediúnico. Ele nunca estará ausente, nunca estará nulo, como diz Kardec lá no Livro dos Médiuns. Ele sempre concorre com a sua parcela anímica a fim de que a comunicação se transmita. Então nós temos aqui duas questões, o material do médium e o material do espírito. O que é o material do espírito? Nesse esquema está lá descrito por Allan Kardec no capítulo 19 do Livro dos Médiuns. O material do espírito são as paisagens morais, filosóficas e psicológicas da mensagem que ele quer transmitir. Naturalmente vai depender se o conteúdo dessa mensagem é filosófico, se é científico, se tem efeito ético, moral, religioso, não é? Então é a ideia, é o cerne da comunicação dentro da paisagem mental e sentimental do espírito comunicante. Agora, qual que vai ser o material do médium? O espírito tem isso, ele quer transmitir isto, mas ele para ter sucesso na transmissão deste pensamento, seja ele filosófico, religioso ou mesmo científico, ele tem que olhar o médium para ver se o médium tem essa capacidade de transmitir o que ele quer transmitir. Aliás, se o médium tem a capacidade de receber para transmitir o que ele quer dar à humanidade. Então, como os materiais do médium, Allan Kardec vai nos mostrar os seus arquivos do passado. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque mostra que a mediunidade se dá a nível mental profundo, não a nível somente cerebral de carne, no corpo físico da atual encarnação do médium, mas a nível da mente do médium, a mente profunda, que engloba outras encarnações do médium. Então, assim, se o médium em uma encarnação
teve uma existência na França, nos arquivos profundos dele ele sabe falar francês, ainda que ele seja um matuto aqui no Brasil, no interior de Minas Gerais, e que não tenha nenhum conhecimento do francês, mas tendo vivido na França em outra encarnação, o espírito vai ter condição de acessar essa memória profunda e lançar mão, por exemplo, de expressões, parágrafos ou frases inteiras em francês, sem que o médium nesta vida tenha qualquer conhecimento da língua francesa, né? Então, os arquivos do passado são importantes. E eu estou citando uma questão linguística apenas como exemplo. Nós poderíamos citar outros exemplos, por exemplo, conhecimento de medicina, conhecimento de engenharia, conhecimento de astronomia, que atualmente o médium não tem, porque não teve educação formal para tanto, mas que possa ter tido em outras encarnações. Então é importante, o espírito vai se utilizar deste material do médium que está em sua mente profunda, não é? Chico Xavier, por exemplo, ele psicografou em italiano, em espanhol, em inglês, em francês, em hebraico. Tudo isso ele psicografou em esperanto. Olha só, é porque, naturalmente, ele já trazia isso da sua mente profunda. Agora, quando um espírito foi escrever em luxemburguês clássico, ele não tinha esses arquivos e a mediunidade teve que ser eminentemente mecânica, porque ele não tinha o que oferecer ao espírito comunicante. Eu já citei esse exemplo aqui. Outra questão, voltando na anterior aí, Marco. Outra questão do material do médium é o vocabulário que o médium tem no presente, na presente existência. Ora, gente, se isso é importante, qual a conclusão que nós podemos dizer? Kardec coloca isso como uma coisa importante do material do médium. O que nós podemos concluir daí? Que é importante que o médium estude, então, se ele mora no Brasil ou em Portugal, a língua pátria, o português, que ele saiba se comunicar corretamente em vernáculo, na sua expressão mais erudita. Por quê? Porque assim ele vai dar condição ao espírito de escrever melhor, não é? As suas faculdades intelectuais e morais é outro ponto que Kardec coloca como material do médium. Faculdades intelectuais e morais. Tudo isso faz parte também de aquisições importantes no campo da mediunidade para que os espíritos se comuniquem. Por exemplo, um espírito que queira transmitir um pensamento do Evangelho de Jesus, ele vai precisar de um médium que tenha pleno conhecimento, e não só isso, que moralmente esteja afim com a mensagem do Cristo. Porque caso contrário não vai haver sintonia, não é? Não é à toa, portanto, que Emmanuel, ao escrever a sua grande obra, o seu ensaio evangélico, que começou com o livro Caminho, Verdade e Vida, depois Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz e outros mais, teve facilidade de escrever isso através de Chico Xavier. Por quê? Porque Chico Xavier vivia isso moralmente, eticamente, na vida prática, não é? Estava em sintonia com os ensinamentos do Cristo, ele mesmo. Outra questão que Kardec vai colocar, que são as lembranças do médium passíveis de ser despertadas no fundo do coração ou do cérebro. Então, lembranças de vivências importantes, tanto nesta encarnação quanto na encarnação anterior ou outras encarnações. Por exemplo, o médium que se pretenda receber cartas consoladoras, né, que vão consolar mães que perderam filhos, pais, ou então esposos e esposas que perderam seus companheiros ou companheiras. Naturalmente, para ele consolar, ele terá que ter, efetivamente, ele terá que ter vivido alguma perda, não é? Para entender a dor do outro. Então, o espírito comunicante também vai ter uma sintonia aí para
poder transmitir uma mensagem consoladora através de um médium que compreenda a dor da perda de um ente querido por aqueles que estão ali assistindo a reunião. Vejam vocês que tudo isso são nuances importantes no conjunto que forma uma reunião mediúnica séria, e tudo isso é levado em conta do ponto de vista da espiritualidade maior para a consecução da transmissão da mensagem de forma mais serena, mais justa, mais límpida, a fim de que ela chegue no seu destinatário sem grandes interferências, não é? No parágrafo seguinte, nós vamos completar aí esse esquema. Pode passar mais um, Marco. Nós vamos completar aqui o esqueminha, mostrando o seguinte. Aí vocês estão vendo a comparação. Isso também está no capítulo 19 do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, a comparação entre dois tipos de médiuns. Médiuns de inteligência desenvolvida de um lado e médiuns pouco adiantados em inteligência de outro. Qual que é a diferença? A diferença é clara, não é? No primeiro grupo, ou seja, um médium de inteligência desenvolvida, que tem uma cultura desenvolvida, o que acontece? O amor é a essência do bem. O pensamento dos espíritos se comunica instantaneamente. Através da mente perispiritual, o pensamento é transmitido instantaneamente, porque esse médium já está tarimbado, já está preparado para receber um comunicado e transmiti-lo, não é? Do outro lado, o que acontece? Se um médium é uma pessoa ainda bruta em termos de inteligência, em termos de cultura, os espíritos vão ter um trabalho enorme, porque diz Allan Kardec que eles vão precisar pegar a letra B, somar com a letra A para dar igual Bá. Ou então letra B mais E é igual a B. Quer dizer, o trabalho é muito grande, é um trabalho, o esforço muito físico, não é? Vai despender muita energia dos espíritos para transmitir essa palavra que vai ter que ser feita sílaba a sílaba. E às vezes, como a dificuldade será tão grande, que eles vão desistir da tarefa. Então, entre um médium mais tarimbado, mais preparado na inteligência e na cultura e outro menos preparado, os espíritos naturalmente que vão escolher o primeiro grupo. No parágrafo 225 do Livro dos Médiuns, Kardec diz assim: é do cérebro do médium que os espíritos retiram os elementos necessários para dar ao pensamento que transmitem a vestimenta da palavra. Olha que frase magnífica de Kardec, não é? É do cérebro do médium, repito, que os espíritos retiram os elementos necessários para dar ao pensamento que transmitem a vestimenta da palavra. Então é natural que, se o médium seja mais aplicado no estudo, na cultura, no domínio da língua pátria, não é? Na inteligência de querer pesquisar, de querer conhecer vários assuntos, é natural que esse médium terá então mais facilidade de transmitir o pensamento dos espíritos mais elevados, correto? Eu acho que isso aí fica claro. Kardec ele é tão didático que ele vai fazendo essas comparações justamente para a gente se situar aí onde nós nos encontramos. Agora vamos pular, continuando aí no próximo slide, vamos pular para o parágrafo 230 do Livro dos Médiuns, que é a alteração dos conteúdos por outra causa. E aqui ele vai colocar uma mensagem do espírito de Erasto sobre a influência moral dos médiuns.
E o Erasto diz assim, que está lá no Livro dos Médiuns, como eu disse, parágrafo 230, capítulo 19. Assim como as influências atmosféricas regem e agem sobre as transmissões telegráficas e as perturbam, a influência moral do médium age sobre a transmissão de nossos comunicados do além-túmulo e os perturbam algumas vezes. Né? Naquela época não existia ainda o telefone, né? Era só o telégrafo, na época de Kardec. Mais adiante nós vamos ter o telefone, nós vamos ter a televisão, nós vamos ter a internet. Hoje em dia está tudo aí. A gente, para atualizar mais a nossa situação, são as transmissões aí online. Né? As interferências energéticas, as interferências eletromagnéticas interferem nas comunicações de rádio, de televisão, enfim, nas transmissões por satélite, nas transmissões por torres de transmissão, tudo isso interfere muito. Comparando isso com a situação do médium, ao receber uma mensagem, Erasto diz que a influência moral do médium é essencial. Ela tem um papel essencial durante a transmissão da comunicação, porque se o médium está dissociado da ética e da moral do Cristo, o que acontece? Há uma grande barreira para a transmissão do pensamento dos espíritos moralizados. Ele será mais facilmente veículo de espíritos perturbados, de espíritos das sombras ou das trevas terrestres, se ligando a assuntos comezinhos da vida diária, assuntos da mediocridade humana. Vamos supor, o médium vai se ligar aos interesses imediatistas da loteria, dos jogos de futebol, de assuntos relativos à sensualidade, ou então à política, assuntos da vida cotidiana que não tem nada a ver com a elevação moral e espiritual. E, portanto, facilmente ele será desviado, não é? da sua tarefa justa no campo da mediunidade. Será presa, muitas vezes, o médium será preso de entidades maléficas ou entidades perturbadas do mundo espiritual que vão se afinizar com o seu mundo moral, com o seu mundo íntimo. Portanto, a principal característica de um candidato à mediunidade com Jesus é a sua transformação moral pelo bem. É a sua reforma íntima. Não tem outra receita. Esta é a receita mais importante no campo da mediunidade. Agora vamos entrar no tema asepsia e animismo, que é bastante interessante, para finalizar aqui o estudo do Livro dos Médiuns que estamos trazendo, que Kardec vai colocar as condições que nós, como médiuns, temos que ter nosso foco mental, no nosso foco de sentimentos também, para que possamos levar a bom termo, levar a bom cabo a nossa tarefa mediúnica. E ele chama isso de asepsia mental. É muito importante que nós, médiuns, tenhamos essa preocupação de asepsia mental. E ele vai listar alguns desejos, alguns objetivos que nós, principiantes da mediunidade, precisamos ter. Quais são as condições? Para termos condições de receber boas mensagens do mundo espiritual superior. Ele vai dizer, em primeiro lugar, desejar o bem, não é? Nos ligarmos às fontes do bem, o bem eterno, a fraternidade, a solidariedade, a caridade. Isto é importantíssimo. Segundo ponto, expulsar o egoísmo. Nós não somos donos da mensagem espiritual, nós não somos donos da mediunidade, nós não somos donos do espiritismo, não somos donos do movimento espírita, não somos donos da verdade.
Isso precisa ficar bem claro para o médium, não é? Nós temos que expulsar o egoísmo das nossas cogitações. Em terceiro lugar, Kardec vai colocar outra questão importantíssima: expulsar o orgulho. Porque com o orgulho vem a vaidade, vem a presunção, o médium sobe, começa a andar de sapato alto, não é? Se achar muito importante, e aí é queda na certa. Porque Chico Xavier costumava brincar que médium é igual capim, nasce em qualquer lugar, não é? Então ele brincava também que mediunidade é igual grama. Facilmente nasce, você corta uma aqui, facilmente nasce outra ali. Então nós temos que ter essa noção que estamos dentro de um trabalho de equipe, que fazemos parte de uma grande equipe, não é? Tanto aqui no plano físico, respeitando os nossos companheiros de tarefas, cada um deles com a sua responsabilidade, porque esse trabalho todo é um trabalho de equipe, da reunião mediúnica, do centro espírita, da comunidade espírita como um todo, não é? E cada um vai ter uma tarefa a desempenhar. É como a engrenagem de um grande motor. Cada peçazinha da engrenagem é importantíssima, embora isoladamente nada signifique. Mas dentro do conjunto da máquina, ela faz a máquina funcionar, né? Nós temos que ter essa noção de que fazemos parte dessa grande engrenagem, tanto do ponto de vista terráqueo, quanto do ponto de vista espiritual. E por último, Kardec coloca que o médium precisa despojar-se da vaidade. Agora, gente, vamos dar sequência aos nossos estudos, trazendo aqui o livro de Ernesto Bozano, Animismo ou Espiritismo. Né? Sobre esse livro, Bozano vai questionar onde está a fronteira entre o animismo e o mediunismo, a mediunidade. Existe essa fronteira? Essa fronteira ela é demarcada, ela é estudável, não é? E ele vai dizer que é muito difícil assinalar a fronteira entre o animismo, os fenômenos eminentemente anímicos, que nada tem a ver com a presença de espíritos desencarnados e são criados dentro do mundo mental e cultural do próprio médium, e os fenômenos que podemos chamar de mediúnicos, que o Espiritismo vem estudar. Ele diz, portanto, que é muito difícil assinalar essa fronteira. Por quê? Aí que vai a questão mais importante desse livro. Ele diz, porque eles se interdependem. O animismo depende do mediunismo e vice-versa. A mediunidade depende do fenômeno anímico. Eles se interpenetram. É interessante que ele, como eu disse no início do programa, Ernesto Bozano vai estudar a mediunidade, os fenômenos mediúnicos que estavam ocorrendo na Itália no final do século XIX, início do século XX, com o objetivo de desmascará-los. Lembrando que ele era um perito criminal que solucionava os crimes, não é? Na Itália, era um cientista consagrado na Itália nesse campo de pesquisa criminal. Então ele vai com todo o empenho tentar desmascarar os médiuns, especialmente Eusapia Palatino, lá no norte da Itália. E vai chegar à conclusão que era inegável o fenômeno mediúnico, não é? E ele vai chegar também a entender que o animismo, ao contrário de negar o espiritismo, ele vem afirmar o espiritismo. Ele vai entender que Allan Kardec, com a sua lucidez analítica,
vai expor a questão muito bem no Livro dos Médiuns, mostrando que o médium faz parte da comunicação, que ele interfere na comunicação com seu mundo moral, com seu mundo sentimental e com seu mundo intelecto-cultural, né? Então, ao invés do animismo negar o fenômeno espírita, ele apenas prova o espiritismo. Nós podemos dizer que houve até nessa ocasião, com a fundação da metapsíquica, né? Charles Richer vai fundar a metapsíquica e mais tarde a metapsíquica vai dar base ao surgimento de uma disciplina que é a parapsicologia, que vai estudar os fenômenos paranormais, com o objetivo de dizer que tudo é anímico. O médium, na realidade, está produzindo fenômenos através da sua capacidade anímica, que não há interferência de espíritos, né? Bozano descarta totalmente esta visão da parapsicologia. Ele vai dizer que que uma coisa é o animismo, outra coisa é o mediunismo, e eles se interpenetram, eles se interdependem, e uma coisa reforça a outra. Ele chega a dizer o seguinte neste livro: sem o animismo, o espiritismo careceria de base. Olha só, muito importante isso. Sem o animismo, o espiritismo, considerando-se o fenômeno da mediunidade, careceria de base. Então, Ernesto Bozano vai compreender muito perfeitamente a questão anímica, a importância da questão anímica no fenômeno da mediunidade. No item seguinte, vou pedir o Marco para passar, ele vai perguntar: qual dos dois explica o conjunto dos fatos? Os fatos, tanto anímicos quanto medianímicos, qual dos dois grupos de interpretações vai explicar o conjunto da mediunidade? E ele responde: nenhum nem outro, mas ambos são indispensáveis à explicação do conjunto dos fenômenos supranormais. Então, eles são efeitos de uma única causa. Tanto o animismo quanto o mediunismo, né? As faculdades anímicas e as faculdades medianímicas, elas se interdependem, elas estão interrelacionadas, são efeitos de uma causa única, que é o que? A comunicabilidade dos espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que comungam pensamentos, que comungam sentimentos de forma automática através da força do pensamento, através da associação de ideias, através da sintonia, através da afinidade. E este grande mar de vibrações no qual nós todos estamos inseridos, cada qual vai se sintonizar na faixa vibratória a que mais se assemelhe, não é? Tanto no campo do sentimento quanto no campo do entendimento. Então, os dois fenômenos são indispensáveis à explicação do fenômeno da mediunidade e do que ele chama de fenômenos supranormais. Agora vamos passar ao slide seguinte, que já é o estudo do russo Alexander Aksakov, que vai publicar esse importante livro Animismo e Espiritismo na Rússia do século XIX ainda. Lembrando que ele chegou a ter contato com Allan Kardec, não é? Alexander Aksakov. Os fenômenos do espiritismo são semelhantes aos do personismo e do animismo. É uma das conclusões que Aksakov vai chegar no seu livro. Repetindo, os fenômenos espíritas na mediunidade, classificada, todos os fenômenos mediúnicos classificados por Allan Kardec no livro dos médiuns, são semelhantes, segundo ele, segundo as pesquisas de Alexander Aksakov,
aos fenômenos do personismo e do animismo, e se distinguem pelo conteúdo intelectual de uma personalidade independente. Então, o que vai diferir, o que vai distinguir um fenômeno do outro, vai ser naturalmente a capacidade de reconhecermos uma personalidade independente, além do próprio médium, não é? O grande erro, ele vai dizer, é atribuir todos os fenômenos de mediunismo aos espíritos. Olha que importante isso. Então, o médium vai para a reunião e tudo o que se produza desse médium, nós vamos considerar como sendo de origem espiritual. Isso é um grande erro, segundo Aksakov. Nem tudo o que se processa numa reunião mediúnica é, de fato, proveniente dos espíritos. Por quê? Porque pode ocorrer o fenômeno anímico, em que o espírito do próprio médium, ao sair do corpo no transe da mediunidade, isso é comum, não é? Nós sabemos nas explicações de Allan Kardec e de André Luiz através de Chico Xavier, que durante o transe mediúnico há uma facilidade de deslocamento perispiritual do médium, que sai do corpo físico e se situa no mundo espiritual. E ao se situar no mundo espiritual, o que nós vamos ter aí a poder acontecer aí? Duas questões. O médium pode, por exemplo, entrar no seu passado profundo, na sua mente profunda, recordar uma vivência encarnatória, recordar um trauma vivido por ele mesmo em outra encarnação, ou recordar uma grande alegria, recordar um grande amor e relatar isso através do fenômeno anímico. Nós teremos aí a presença de um espírito comunicante externo? Não. Nós teremos a presença do espírito do próprio médium, que, deslocado do corpo físico, entra na sua memória profunda e resgata lembranças do passado distante, remoto ou mais recente. E ele pode até falar em outra língua, olha que interessante. Uma língua que não é a dele nesta encarnação, mas de outra encarnação. E ao observador pouco atento, pode-se considerar que teremos aí uma comunicação espiritual de um espírito de outra paragem. Na realidade, nós estamos tendo apenas o fenômeno anímico. E do contrário, pode acontecer então do médium saindo do próprio corpo em desdobramento espiritual, aí sim entrar em contato com outras mentes desencarnadas e transmitir a mensagem dos espíritos. No próximo slide vamos ver aí o capítulo 15 do livro dos Espíritos, aliás, do livro dos Médiuns de Allan Kardec, no parágrafo 160, não é? Desculpe, 180, e que Kardec vai colocar o seguinte: a comunicação é do médium ou é do espírito comunicante? O fenômeno, ele é anímico ou ele é medianímico? Essa é a grande dúvida de toda comunicação espírita. E Kardec vai dizer, algumas vezes é bastante difícil de se distinguir de uma da outra, do outro tipo de comunicação. Vejam que o assunto não é simples. Ele requer estudo, requer dedicação, requer prática no campo da mediunidade para a gente saber discernir com valor, não é isso? Isso é muito importante, saber discernir. Aliás, eu vou lembrar aqui a palavra de João Evangelista em uma de suas cartas. Eu acho que ele no Evangelho escreve 2 cartas, né? Em uma de suas cartas, eu não estou me lembrando qual delas, ele vai dizer: é preciso discernir se o Espírito vem de Deus. Olha só, como ele já sabia, não é? João Evangelista já sabia perfeitamente
avaliar o fenômeno da mediunidade. É preciso discernir se o espírito vem de Deus, ou seja, se a comunicação espiritual é boa ou é ruim, ou se ela é mesma espiritual ou se é anímica, não é? No capítulo 15, parágrafo 180 do Livro dos Médiuns, Kardec vai concluir dizendo o seguinte: se a distinção importa, o indicador é o pensamento transmitido. Então, como que nós vamos ter certeza ao analisar uma mensagem proveniente de um fenômeno, que esse fenômeno pode ser tanto anímico quanto medianímico, não é? Como que nós vamos saber distinguir isso? Como que nós vamos analisar isso? Fazer essa distinção? Naturalmente, as pessoas mais tarimbadas, com mais experiência na mediunidade, especialmente os dirigentes da reunião mediúnica, que já têm uma tarimba maior, né? A eles, principalmente os espíritos guias da reunião, estarão influenciando nesse sentido. Agora, qual que é o indicador? O divisor de águas aí do assunto, que vai ser qual? Kardec coloca claramente: o indicador é o pensamento transmitido. Então vamos analisar o pensamento-chave daquela comunicação, não é? Ele era preconcebido pelo médium? Olha só. Ele era do conhecimento prévio do médium? Segundo ponto que Kardec coloca: ele é contrário à ideia antes formulada pelo médium? Porque ocorre isso muitas vezes, né? Às vezes o médium tem uma ideia preconcebida e vai escrever ou vai falar exatamente o contrário do que ele pensa, mostrando aí que a procedência da comunicação espiritual é mais clara, não é? Essa comunicação está fora dos conhecimentos do médium? Ainda que ele tenha esses conhecimentos no passado, está fora dos atuais conhecimentos do médium, não é? E estaria ela também fora da sua capacidade, que é outro indicador, não é? Então, tudo isso somado, lembrando, minha gente, que é importante o quê? É importante a prática, não é? É importante que a frequência, uma reunião, uma frequência sistemática, disciplinada, a um grupo mediúnico sério, nos leve à questão deste discernimento em conjunto. Não é um discernimento do médium sozinho, nem do dirigente da reunião mediúnica, mas principalmente do conjunto da reunião, para que nós tenhamos a conclusão se aquela comunicação veio proveniente dos espíritos, especialmente dos espíritos superiores, ou se ela foi uma comunicação passível de ser classificada dentro das comunicações anímicas, não é? Então nós estamos aí diante de um vasto campo de conhecimentos da mediunidade, do efeito do fenômeno medianímico, assim como também dos efeitos dos fenômenos anímicos que se interpenetram, que se interdependem para a produção das comunicações, né? E terminamos aí o nosso estudo com mais uma vez com essa imagem que gostamos bastante do nosso querido Chico Xavier, que como poucos soube tão bem dar bom termo ao seu compromisso de mediunidade com Jesus, transmitindo não somente as suas forças medianímicas através dos 500 livros já publicados até hoje de sua psicografia, mas e principalmente pelos exemplos éticos e morais que ele nos deixou, exemplificando ele mesmo os ensinamentos dos espíritos
que por ele escreveram dentro dos conceitos do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Nós agradecemos a presença e o carinho de todos, convidando-os a participar sempre conosco às quartas-feiras no programa Saber Espiritismo, colocando as suas perguntas tanto no e-mail contato@saberespiritismo.com quanto também na fanpage do portal Saber Espiritismo. Semana que vem daremos continuidade ao tema da mediunidade, com uma transmissão sobre os mecanismos da mediunidade, e na outra, daqui a 15 dias, encerraremos este tema de estudos da mediunidade. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite e até mais.